milionário doente se emociona até chorar ao ler bilhete surpreendente de faxineira. Dário Bonvino, empresário milionário conhecido por sua fortuna imensa, estava à beira de um colapso. O peso das decisões, a cobrança familiar, as responsabilidades que jamais davam trégua. Tudo isso o empurrava para um abismo silencioso. Em meio a isso, ele desembarcou em Gramado, aquela joia encantadora na Serra Gaúcha, para participar de um congresso de vinicultura que prometia ser o ponto alto da temporada. Mas o que aconteceu ali parecia coisa de novela. Ninguém imaginava que o homem poderoso, com tudo e tanto, pudesse desmoronar em tão pouco tempo. Na verdade, o que tocou seu coração foi algo que jamais se esperaria. Um simples bilhete de papel rabiscado pela camareira do hotel onde estava hospedado. Uma jovem humilde chamada Lívia Dor. Dário encontrou a pequena folha logo na manhã seguinte, despretensiosamente deixada sobre a mesa do quarto. Ali, palavra simples, mas carrega. Ele apertou o bilhete. Sentiu o nó na garganta aumentar. O rosto dureza, marcado pelo cansaço, começou a derreter. Uma mistura de choque e ternura tomou conta. Lágrimas, sim, lágrimas, escorreram por sua face, silenciosas, mas estrondosas por dentro. O silêncio do seu quarto contrastava com o turbilhão emocional que se instaurava. Quem seria aquela moça que conseguiu entrar no impenetrável universo dele com tanta facilidade? Sentiu-se perdido, exposto a algo que o dinheiro nunca havia provocado. A curiosidade o consumia. Nos dias que se seguiram, Dário e Lívia cruzaram caminhos várias vezes. Ela, com seu jeito simples, riso solto, parecia escorrer as sombras do empresário com uma leveza quase mágica. Ele, antes tão fechado, começava a se abrir na aura da jovem. As colinas cobertas de pinheiros, o aroma dos vinhos frescos e as ladeiras de pedra de Gramado criavam a atmosfera perfeita para algo novo florescer. Lívia falava sobre arte, sonhos e liberdade em frases curtas. Inspirado, Dário resolveu propor a ela um projeto ousado: criar uma exposição artística dentro da sua vinícola, com obras que misturassem o universo do vinho com a cultura e as memórias do interior. O plano parecia uma revolução silenciosa, mas despertou antigos fantasmas em Dário, especialmente os relacionados ao seu tio Federico, um homem rígido, tradicional e controlador, que sempre teve opiniões fortes sobre o futuro do negócio na família. A tensão começou a crescer, silenciosa, como o trovão distante. Em uma noite fria, sob a sombra grandiosa de um carvalho velho na capela histórica de Gramado, Dário finalmente tentou se declarar para Lívia. O ar estava denso, o coração dele disparava. Mas o que parecia prestes a virar conto de fadas se enredou em incertezas, medos e expectativas não ditas. O silêncio entre os dois era pesado. O futuro parecia um tapete que poderia ser estendido ou abruptamente arrancado. As diferenças culturais, os segredos do passado. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
O silêncio pesava entre Dário e Lívia, cortando a tranquilidade daquela noite em Gramado. O ar estava tenso, como se o universo aguardasse ansiosamente a declaração que parecia estar prestes a sair de seus lábios. Mas antes que ele pudesse se inspirar para falar, um barulho repentino vindo da rua despencou sobre eles como uma avalanche. Um grito estridente ecoou na madrugada. Dário e Lívia se entreolharam, os olhos arregalados em choque. O empresário saltou, coração palpitando. Ele correu até a janela e puxou a cortina. Dava para ver que algo terrível havia acontecido. Ao correr para a porta do quarto, Dário chamou Lívia. Vem, rápido! Ele precisava entender o que estava acontecendo. Eles desceram as escadas do hotel apressadamente, o som de passos ecoando nas paredes de madeira. Assim que chegaram ao térreo, uma multidão se formava. Sussurros nervosos e expressões de horror marcavam os rostos. Dário empurrou-se para a frente, finalmente alcançando o coração da agitação. O jovem que gritou agora estava mais calmo, mas seu rosto estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ele olhou para Dário, tremendo. É o seu tio, senhor Bonvino. Ele teve um acidente. Dário sentiu o mundo girar ao redor de si. As palavras daquele rapaz foram uma pancada no peito. A dimensão do sofrimento ecoando em sua mente. Ele não podia acreditar que Federico, seu tio controlador e tradicional, estivesse em perigo. Um nó se formou na garganta. A figura rígida que sempre foi sua âncora agora estava à mercê de um destino incerto. Como isso aconteceu? Dário conseguiu perguntar, seu olhar intenso fixado na jovem que se aproximava ao fundo. Uma mulher com um olhar desesperado. Era Clara, a assistente de Federico, com lágrimas nos olhos. Ele estava dirigindo. Um caminhão perdeu o controle. Enquanto ela falava, aumentava a cacofonia de gritos. Um veículo de emergência surgiu, as luzes piscando e os sons de sirenes preenchendo o ar, quase como se o próprio céu estivesse gritando por justiça. Dário mal pôde ouvir o que Clara dizia. Seu coração se partiu ao pensar no tio e em tudo que ele representava. Apesar de suas opiniões rígidas, de sua teimosia, Federico era parte fundamental de sua história. Mas uma reviravolta começou a tomar forma em sua mente. Uma lembrança que emergiu das profundezas de suas memórias. As discussões sobre o futuro da vinícola e as constantes menções de E se houvesse algo mais sombrio por trás? Havia murmúrios na família sobre heranças e traições? Agora, tudo parecia se entrelaçar em um pesadelo que começava a se desenrolar. Lívia pôs a mão no seu braço, a preocupação estampada no rosto. Dário, você precisa se acalmar. Não sabemos o que realmente aconteceu. Mas ele estava longe de se acalmar. A cada instante, a ideia de que o futuro da vinícola e suas ideias para a exposição com Lívia estavam prestes a se desmoronar, como um castelo de cartas. E a pergunta que rangia dentro de si: até onde a ambição de seu tio poderia levá-lo? Havia mais coisas a serem reveladas e a verdade poderia ser mais devastadora do que ele jamais imaginou. Ele olhou de volta para a multidão. O peso das possíveis consequências pairava no ar. Onde está a ambulância? Ele começou a perguntar, mas seu coração batia forte, na esperança de que, ao mesmo tempo em que sua vida vivia uma reviravolta, talvez fosse a hora de um novo começo. O destino e, no fundo, cada passo que ele poderia dar naquela noite poderia mudá-lo para sempre. Mas haveria tempo para descobertas e decisões? A vida tinha se tornado um labirinto de incertezas, deixando Dário mais ansioso do que nunca. E ele sabia que, a partir desse momento, nada seria como antes. O destino chamava. E, no fundo, cada passo que Dário poderia dar naquela noite podia mudá-lo para sempre.
Mas haveria tempo para descobertas e decisões? Quando o mundo parecia girar ao seu redor, algo inesperado aconteceu. Uma pessoa gritou: "Ele não está sozinho!" Todos os olhares se viraram para o jovem que havia trazido a notícia. E em meio à confusão, um homem começou a abrir caminho pela multidão. Ele era mais velho, com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Dário imediatamente reconheceu o homem. Era Jonas, um antigo funcionário da vinícola, que tinha sido dispensado sob circunstâncias nebulosas. "Dário!" Jonas chamou, e seu tom era urgente. "Você precisa saber de algo. Não é apenas um acidente, seu tio." Quando o silêncio caiu sobre o grupo, ele prosseguiu, cada palavra carregada de tensão. Ele estava em uma reunião antes de sair. Uma reunião sobre o futuro da empresa. Um esquema. Um plano que envolvia um golpe. O choque percorreu o corpo de Dário como se uma corrente elétrica o atravessasse. Um golpe? Ele tentou entender, mas a mente girava. Sobre o quê? Ele se encontrava com pessoas perigosas, Dário. Havia algo sobre uma venda. Uma venda que poderia destruir a vinícola e tudo o que você pretende construir aqui com Lívia. O que tinha na mesa, na hora do acidente, não era um simples encontro de negócios. Dário sentiu um nó se formar no estômago. As memórias de longas conversas com seu tio surgiram, sempre tão focadas nas tradições e no legado da vinícola. E agora, tudo aquilo estava sendo arrastado por um turbilhão. O que realmente Federico camuflava sob o peso de sua rigidez? Lívia, ao seu lado, olhava Dário com preocupação, seus olhos refletindo sua confusão. "O que ele quis dizer com perigosas?" perguntou ela, seu tom tremendo de apreensão. "Dário, precisamos saber disso." Ali a multidão parecia crescer e, ao mesmo tempo, desaparecer. Dário se sentiu perdido, sabia que precisava ouvir mais, mas a ideia de que seu tio poderia ter se envolvendo em algo tão obscuro o deixava doente. "Ele não foi o único envolvido", disse Jonas, e agora a gravidade de suas palavras pesava em cada sílaba. Havia outros nomes na mesa, pessoas que ele não teve coragem de mencionar. E você sabe o que isso significa. Algumas dessas pessoas estão atrás de um poder que só pode ser conseguido quebrando o legado da família. Dário sentiu. "Poder? Dinheiro?" Ele passou uma mão pelo cabelo, aturdido. E se tudo o que ele acreditava saber sobre a família estava se desmoronando? E se ele mesmo fosse parte de um jogo muito maior? Uma peça em um tabuleiro que nunca quis jogar. Um carro de emergência se aproximou, sirene ao longe crescente. O que aconteceria com Federico? E com a vinícola? O coração de Dário batia acelerado, um misto de adaptação e fúria queimando em seu interior. Ele precisaria descobrir o que realmente estava acontecendo. A cada segundo que passava, a sensação de que sua vida havia se transformado em um suspense envolvente ganhava força. E agora, no epicentro de uma tempestade de segredos familiares, Dário fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele não deixaria que o legado da família se perdesse sem lutar. Mas a sombra da traição pairava feita uma nuvem escura, e a pergunta agitava sua mente. Quem realmente era Federico? E o que ele poderia perder no caminho daquele novo começo? Dário sentiu o chão. Poder? Dinheiro? Ele passou uma mão pelo cabelo, aturdido. E se tudo que ele acreditava saber sobre a família estava se desmoronando? E se ele mesmo fosse parte de um jogo muito maior,
uma peça em um tabuleiro que nunca quis jogar. Um carro de emergência se aproximou, sirene ao longe crescendo. O que aconteceria com Federico? E com a vinícola? O coração de Dário batia acelerado, um misto de adaptação e fúria queimando em seu interior. Ele precisaria descobrir o que realmente estava acontecendo. Mas antes que pudesse reagir, algo ocorreu. Um grito rasgou o ar, cortando a confusão. Dário, ele não está sozinho! Os murmúrios da multidão aumentaram e todos olharam para a porta do hospital à frente. Uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos arregalados apareceu. Era Valéria, ex-esposa de Federico. Dário ficou chocado. O que ela estava fazendo ali? Dentre as pessoas que conhecia, Valéria era a última que esperava ver. A expressão dela era de desespero, carne e osso de um passado que Dário preferia esquecer. Ele está em perigo, Dário! Valéria gritou, a voz carregada de aflição. Eles estão atrás dele. Você precisa saber da verdade antes que seja tarde demais. A intensidade das palavras dela fez o estômago de Dário revirar. Ela forçou um caminho através da multidão, parando bem em frente a ele. Um investimento mal feito. A empresa estava atolada em dívidas e ela pausou buscando ar. Ele não percebeu, Dário? O que foi que ele fez? Dário sentiu o nó na garganta apertar. Lembrou-se dos temas de discussão entre ele e seu tio. Mas tudo tinha tomado outra dimensão. Poderia tudo isso ser verdade? Ele se meteu com pessoas muito perigosas. Conheço essas coisas. E a venda? O que ele queria vender? A vinícola? A herança da família? Valéria prosseguiu, o medo transbordando de cada palavra. Dário, a vida dele está em risco. E a sua também. Ele olhou para Lívia, que agora estava pálida, absorvendo tudo. A confusão e a incerteza emitiram uma aura drenante, como se a atmosfera enfraquecesse a cada respiração. Dário sentia as peças do quebra-cabeça girarem, mas algo não se encaixava. O que ela queria dizer com isso? Quem está depois dele, Valéria? Dário perguntou, a voz rouca. Gente muito perigosa. Eles não brincarão. O que imaginava ser negócios, na realidade, é uma armadilha. Ela começou a chorar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E eu sou parte disso, Dário. Também fui enganada. O que eu mais temia se concretizou. Ele prometeu manter tudo sob controle, mas não conseguiu. Seu olhar se perdeu no horizonte, como se começasse a ter uma visão. Você pode ser a única chance dele. O seu nome apareceu nas conversas. Cabem a você agora as escolhas. Um estalo de compreensão invadiu Dário. Por que você está me dizendo isso? Por que se importa? A aversão conturbava suas emoções. Porque eu ainda amo seu tio, Dário. Ele é meu passado, e isso também afeta você. Temos que agir agora. Naquele momento, tudo mudou. O mundo de Dário desabou enquanto as revelações sobre o tio se entrelaçavam com um amor não resolvido. Era uma reviravolta chocante que desnudava laços familiares, traumas e esperanças perdidas. Não podemos deixar que isso acabe assim, Dário gritou, mas agora a urgência em sua voz refletia mais do que medo, ressoava em determinação. O que quer que Federico tivesse feito, não iria destruir tudo o que ele e Lívia estavam começando. O amor e a ambição estavam entrelaçados de maneira que ele nunca poderia imaginar. Se a vinícola estava em jogo, se seu futuro estava ali, ele precisava tomar uma decisão. Vamos lá. Precisamos descobrir a verdade. Dário se virou para Lívia.
que olhava algo mais profundo do que o terror em seu olhar. Mas e se tudo o que acreditamos também for uma mentira? Ela respirou fundo, o olhar fixo em Dário. Estamos juntos nessa. Vamos descobrir. As palavras dela eram um lembrete forte de que, mesmo em ambientes de traição e conflitos, havia uma faísca de esperança acesa entre eles. Dário entendeu que, por cima de todas as dúvidas, a conexão que fez com Lívia havia trazido algo diferente à sua vida. Enquanto os ventos tempestuosos se agitavam, ele sabia que o perigo era real e que a cada movimento básico havia um risco crescente. Qual seria o próximo passo em direção ao desconhecido? Os dois se dirigiram ao hospital, mas a cada passo a pergunta se moldava em suas mentes. Qual a verdadeira natureza do jogo que ele estava prestes a entrar? O destino não estava nem próximo de ser revelado. Dário e Lívia andavam rápido pelo corredor do hospital, a apreensão pulsando no ar entre eles. Cada passo parecia pesado, como se o próprio chão tentasse puxá-los para trás. O murmúrio da multidão, aninhada no saguão, se tornava uma sinfonia de ansiedades compartilhadas. O que será que está acontecendo? Repetia Dário mentalmente, a pergunta ecoando em sua mente como um mantra. Valéria, com seu olhar aflito, o seguia de perto. E Dário mal podia pensar em qualquer coisa além do que ela havia dito. Um golpe. Pessoas perigosas. Ele tentava manter a mente focada, as informações recém-descobertas girando como uma tempestade. E o que B? Assim que chegaram ao balcão de atendimento, Dário avistou uma enfermeira que parecia saber mais do que parecia. Por favor, o que há com Federico? Ele implorou, a raiva e o medo transparecendo em sua voz. A enfermeira hesitou um segundo, os olhos se desviando. Estamos em avaliação, mas ele está estável, mas ainda inconsciente. Palavras que traziam um alívio temporário, mas a inquietude continuava. Federico estava a um passo entre a vida e a morte, e cada instante a mais fazia o peso em seu coração aumentar. Valéria se aproximou do balcão, decidida. Eu preciso vê-lo. É urgente. A enfermeira olhou para Dário, buscando uma resposta. E naquele momento, Dário não sabia qual era a decisão certa. Queria que Valéria estivesse longe, um fantasma do passado. Mas e se ela tivesse informações valiosas? Mais um instante passou e a porta da ala de emergência se abriu. O médico, com um olhar sério, fez um sinal para Dário e Valéria se aproximarem. Ele teve um acidente grave, mas precisamos conversar sobre outros assuntos. O tom do médico fez o coração de Dário disparar. O médico continuou. Federico teve um ataque do coração enquanto dirigia. Estamos tratando os ferimentos, mas eis a parte difícil. Dário sentiu um frio na espinha. A cada palavra, as revelações criavam uma teia maior. Contamos com a colaboração dele em alguns dias. Ele mencionou a você antes? Olhar firme, mas sua pergunta soava como um golpe. A mim? Dário respondeu, paralisado. Ele não podia saber sobre isto. Sobre o que, Dário? Valéria perguntou, a preocupação transparecendo em sua voz. Antes que Dário pudesse responder, a enfermeira interrompeu. Ele pode ter deixado algo importante para trás. Um pequeno arquivo que extraiu antes do acidente. Um calafrio percorreu a espinha de Dário. Um arquivo, ele sussurrou. O que tem nesse arquivo? O médico trocou olhares com a enfermeira, ambos hesitando em falar.
O tempo parecia se arrastar. Documentos que nos levam a crer que a empresa tinha um esquema financeiro dubioso e seu tio não estava sozinho. As palavras cortaram o ar. Um medo visceral tomou conta de Dario. Quem estava com ele? A pergunta saiu como se um grito de súplica na mente. O médico hesitou e Dario viu a incerteza em seus olhos. Não posso afirmar com certeza, mas há menções sobre alguns nomes que podem estar associados a você e a própria vinícola. A verdade chocou Dario em cheio. E quando estava prestes a gritar que isso não fazia sentido, um barulho vindo da porta chamou sua atenção. A mesma mulher de antes, a camareira Lívia, entrou correndo. Seu rosto estava nítido, os olhos cheios de medo e desespero. Dario, você precisa saber de algo. A voz dela mal conseguiu sair, como se estivesse prestes a desmoronar. Lívia, o que aconteceu? Ele sentiu uma onda de ansiedade. A realidade ao seu redor estava se tornando um labirinto de confusão. Não é só sobre o acidente. Ela começou a falar, mas foi interrompida pelo toque de um celular que estava na bolsa de Dario. Ele atendeu automaticamente, e a voz do outro lado foi como uma bomba. Dario, precisamos conversar agora. A verdade está mais perto do que você imagina. Estamos todos em perigo. Palavras que reviraram seu mundo. O choque se instalou. O que estava acontecendo? O que ele realmente sabia sobre sua família? A vida deles estava se transformando em uma trama de mistério e enganos, onde cada um poderia ser a próxima vítima. Quem está falando? Ele balbuciou, mas a linha cortou. Olhou para Valéria, para Lívia, e um novo entendimento começou a aflorar. Algo estava se formando, e essa nova realidade não era apenas sobre seu tio, era sobre ele, sobre todos ao seu redor. Dario sentiu o coração pulsar, uma decisão se aproximava. Ele precisava saber a verdade. Não importava quão dolorosa fosse. Uma sombra escura pendia sobre eles. O que mais poderia estar escondido sob a superfície daquela vinícola? E quem realmente era seu tio? Cada resposta poderia levar a mais perguntas. E ainda havia um mistério a ser desvendado. Um emaranhado de mentiras que precisava ser exposto antes que fosse tarde demais. Dario e Lívia andavam rápido pelo corredor do hospital, a apreensão pulsando no ar entre eles. Cada passo parecia pesado, como se o próprio chão tentasse puxá-los. O murmúrio da multidão aninhada no saguão se tornava uma sinfonia de ansiedades compartilhadas. O que será que está acontecendo? Repetia Dario mentalmente, a pergunta ecoando em sua mente como um mantra. Valéria, com seu olhar aflito, o seguia de perto, e Dario mal podia pensar em qualquer coisa além do que ela havia dito. Um golpe, pessoas perigosas. Ele tentava manter a mente focada, as informações recém-descobertas girando como uma tempestade. E o que dizer do seu tio? O homem que sempre foi a voz do peso nos negócios estava agora à mercê de um futuro incerto, todo envolto nas sombras de um erro. Assim que chegaram ao balcão de atendimento, Dario avistou uma enfermeira que parecia saber mais do que parecia. Por favor, o que há com Federico? Ele implorou, a raiva e o medo transparecendo em sua voz. A enfermeira hesitou um segundo, os olhos se desviando. Estamos em avaliação, mas ele está estável. Mas ainda inconsciente. Federico estava a um passo entre a vida e a morte, e cada instante a mais fazia o peso em seu coração aumentar. Valéria se aproximou do balcão, decidida. Eu preciso vê-lo, é urgente!
A enfermeira olhou para Dário, buscando uma resposta. E naquele momento, Dário não sabia qual era a decisão certa. Teria que Valéria estivesse longe, um fantasma do passado. Mas, e se ela tivesse informações valiosas? Mais um instante passou e a porta da ala de emergência se abriu. Um médico, com um olhar sério, fez um sinal para Dário e Valéria se aproximarem. Ele teve um acidente grave, mas precisamos conversar sobre outros assuntos. O tom do médico fez o coração de Dário disparar. O médico continuou. Federico teve um ataque do coração enquanto dirigia. Estamos tratando os ferimentos, mas eis a parte difícil. Dário sentiu um frio na espinha. A cada palavra, as revelações criavam uma teia maior. Contamos com a colaboração dele em alguns dias. Ele mencionou a você antes? O olhar firme do médico o fez tremer. A mim? Dário respondeu paralisado. Ele não podia saber sobre isto. Sobre o quê? Dário? Valéria perguntou, a preocupação transparecendo em sua voz. Antes que Dário pudesse responder, a enfermeira interrompeu. Ele pode ter deixado algo importante para trás. Um pequeno arquivo que extraiu antes do acidente. Um calafrio percorreu a espinha de Dário. Um arquivo, ele sussurrou. O que tem nesse arquivo? O médico trocou olhares com a enfermeira, ambos hesitando em falar. O tempo parecia se arrastar. Documentos que nos levam a crer que a empresa tinha um esquema financeiro dubioso e seu tio não estava sozinho. Dário ficou paralisado. A ideia de um esquema e da palavra finanças trancou sua mente. Isso não fazia sentido. Quem estava com ele? Ele perguntou, o coração disparando. Não posso afirmar com certeza, mas há menções sobre alguns nomes que podem estar associados a você e a própria vinícola. As palavras cortaram o ar. Eu? Dário almost shouted. A reviravolta o pegou de surpresa. Se ele estava no meio de um esquema, seu futuro estava em risco. Mas antes que ele pudesse processar tudo, algo voltou a chamar a atenção. Um barulho vindo da porta de emergência. A enfermeira e o médico se viraram, e Dari também. Um homem alto, de aparência ameaçadora, entrou rapidamente, com uma expressão determinada. Sua presença fez o ambiente gelar. — Quem é você? Dário gritou, mas o homem ignorou sua pergunta, indo direto em direção ao médico. — Temos que ir, agora. O homem soava preocupado, mas a urgência parecia mais um aviso do que uma sugestão. Valéria se afastou, reconhecendo algo. Dário notou o medo em seu olhar. — O que está acontecendo? Dário insistiu. O homem se virou e, com um olhar gélido, disse: Federico está em perigo. O que ele sabe pode acabar com muita gente. Precisamos deixá-lo fora de vista. Mais choque. O que seu tio sabia que era tão perigoso? O clima de tensão tornou-se insuportável. Dário sentiu seu coração disparar. Como assim? Ele está em perigo? O que tem envolvido essa história toda? E foi aí que o homem olhou direto nos olhos de Dário e revelou. Ele se meteu com as pessoas erradas, Dário. Com um cartel. O que você acha que estava acontecendo na vinícola não era apenas um negócio, era uma fachada. Dário ficou imóvel. Sua mente rodava como um turbilhão. Catálogo de revelações caíam sobre ele como uma avalanche, cada uma mais terrível que a outra. O que mais ele não sabia? Valéria então se aproximou com um olhar devastado. Dário, você precisa acreditar em mim. Tudo o que eu fiz, eu não sabia que ele estava além. A voz dela se quebrou pela dor.
O homem a interrompeu bruscamente. Agora não é hora de falar. Precisamos ir. Eles vão vir atrás de nós. Dário olhou para Lívia, que estava pálida. Todas as certezas que tinha sobre sua família e seu futuro pareciam desmoronar na sua frente. Este não era apenas um acidente. Era uma armadilha longa e sofisticada. E ele estava no centro dela. Enquanto o caos se desenrolava, a pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente eram as pessoas que Federico estava envolvendo? E mais importante, quão longe Dário chegaria para proteger a vinícola e a nova vida que havia começado a construir? O futuro estava prestes a mudar radicalmente, e a tempestade se aproximava. Dário e Lívia estavam paralisados. O homem de aparência ameaçadora havia acabado de revelar que tudo o que eles conheciam estava prestes a desmoronar. O que ele sabe pode acabar com muita gente. Precisamos deixá-lo fora de vista. O coração de Dário batia tão rápido que ele quase não conseguia pensar. O que Federico havia se envolvido? E pior, que consequências esse jogo perigoso teria para eles? Espere! Dário disse, segurando o braço do homem antes que ele pudesse sair. O que você quer dizer com pode acabar com muita gente? O que mais ele esconde? O homem olhou para ele com olhos gélidos. Não tenho tempo para explicar. Eles podem estar nos seguindo neste exato momento. Precisamos agir agora. Dário olhou para Lívia, que estava pálida, seu olhar refletindo um misto de medo e determinação. Contudo, antes que pudesse decidir, um barulho ensurdecedor ecoou pelo corredor. O som de vidro se quebrando. A enfermeira gritou. O que foi isso? Uma onda de pânico se espalhou pelo Datem. Alguém gritou. Fogo! Há fogo no prédio! Toda a estrutura começou a tremer. O caos se instaurou. Dário olhou para Valéria, que estava em estado de choque, e para Lívia, que puxou sua mão. Dário, precisamos sair da... Agora! Dário concordou, mas uma ideia cortou sua mente. O que se seguindo era mais que o incêndio. No fundo, uma sensação estranha começou a surgir. Uma conexão entre tudo aquilo e o que acabara de ouvir sobre seu tio. Federico, ele poderia estar no meio disso? O que ele fez? O que está acontecendo? Valéria gritou, sua voz alta no fundo do alvoroço. O homem que havia falado antes olhou para o grupo, seus olhos cheios de desespero. Não é um incêndio acidental. Eles querem algo de seu tio. Precisamos sair. Mas eu tenho que conseguir o arquivo primeiro. É a única maneira de proteger todos nós. Dário engoliu em seco. Uma parte dele queria correr, mas a outra parte estava presa na dúvida. O que tinha nesse arquivo? O que mais seu tio escondia? Ele não poderia deixar que mais segredos ficassem ocultos. No meio do tumulto, uma forte fumaça começou a encher o corredor. Vamos! Gritou o homem, puxando Dário e Lívia na direção contrária da fumaça. As pessoas corriam, gritos ecoando, e o cheiro de fumaça entrava em seus pulmões. Enquanto corriam, algo brutal aconteceu. Um teto desabou à frente, interrompendo a rota de fuga deles. Todos os presentes hesitaram, espantados. Não! Dário gritou, enquanto o homem continuava a puxá-los para trás. Mas o tempo parecia congelar. Lá! Lívia gritou, apontando para uma saída de emergência. Dário a seguiu. Mas enquanto eles corriam, uma sacudida violenta sacudiu o chão. E o homem foi lançado para o lado, atingido por uma parte do teto que desabou. Não! Dário gritou, vendo o corpo caído no chão. Ele se virou para Lívia. Precisamos ajudar! Mas antes que pudessem mover-se, outra explosão arrasou o chão, fazendo com que uma parte do hospital se iluminasse em chamas.
Ele sabe de algo! Valéria estava em desespero, seu olhar fixado no homem caído. Dário, precisamos ir! Lívia puxou-o e ele hesitou, mas uma voz na parte de trás de sua mente sussurrou. E se tudo isso fosse armadilha? O que mais estava sendo escondido? Dário se virou mais uma vez, olhando para o homem. Ele não parecia mais uma ameaça, mas um homem ferido que poderia revelar tudo. Eu vou! Dário começou a se mover em direção ao homem, mas uma cortina de fumaça densa bloqueou sua visão. Nesse momento, a realidade atingiu Dário como um golpe. Não era apenas um incêndio. Era um jogo, uma conspiração. No centro de tudo estavam seu tio e os segredos que ele mantinha. O que mais tinha ocultado? E se, a qualquer momento, a própria vida de Dário estivesse em risco? A fumaça o envolveu e ele sentiu o desespero apertar seu coração. Dário! Gritou Lívia, puxando-o. Vamos! Eles correram em direção à saída, mas giraram na curva do corredor para se deparar com mais um grupo. Dário se viu cercado e a pessoa que liderava o grupo era um homem que ele nunca pensou que veria ali. O que você está fazendo aqui? Dário gaguejou, o estômago revirando. Era alguém do passado, um conhecido da família que ele achava que estava longe. Sempre estive mais próximo do que você imagina, Dário. E agora você precisa saber a verdade. O que seu tio fez é muito pior do que você pensa. Nós todos estamos em perigo. Como o tempo se esgotando, o fogo atrás deles e o homem à sua frente, revelando segredos que poderiam destruí-lo. A única pergunta que rangia na mente de Dário era: quem realmente era o tio Federico? O que ele havia feito que poderia levar a tal destruição? E mais importante, quem estava realmente por trás de tudo isso? Dário e Lívia estavam paralisados. O homem de aparência ameaçadora havia acabado de revelar que tudo o que eles conheciam estava prestes a desmoronar. O que ele sabe pode acabar com muita gente. Precisamos deixá-lo fora de vista. O coração de Dário batia tão rápido que ele quase não conseguia pensar. O que Federico havia se envolvido? E pior, que consequências esse jogo perigoso teria para eles? Espere, Dário disse, segurando o braço do homem antes que ele pudesse sair. O que você quer dizer com pode acabar com muita gente? O que mais ele esconde? O homem olhou para ele com olhos gélidos. Não tenho tempo para explicar. Eles podem estar nos seguindo neste exato momento. Precisamos agir agora! Dário olhou para Lívia, que estava pálida, seu olhar refletindo um misto de medo e determinação. Contudo, antes que pudesse decidir, um barulho ensurdecedor ecoou pelo corredor. O som de vidro se quebrando. A enfermeira gritou. O que foi isso? Uma onda de pânico se espalhou pelo hall. Não era apenas um incêndio. Algo muito mais sinistro parecia estar se desenrolando. Arraios de gritos ecoavam enquanto as pessoas corriam em pânico. O homem que os guiava franziu a testa. Não é um incêndio acidental. Eles querem algo de seu tio. Precisamos sair, mas eu tenho que conseguir o arquivo primeiro. É a única maneira de proteger todos nós. Que arquivo? Dário perguntou, sentindo seu estômago revirar. O que ele realmente sabia? O homem não teve tempo de responder. Um grupo de pessoas invadiu o hospital, olhos nervosos e ameaçadores. Dário percebeu que eram os contatos de Federico, mas a tensão no ar era palpável. Eles estavam ali por alguma razão, e naquele momento, Dário entendeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Precisamos ir agora! O homem gritou, mas a multidão se aglomerou. O caos era avassalador.
As explosões não eram só de vidro, mas uma festa de tragédia que se desenrolava. Dário se virou para Lívia e Valéria. Sigam-me! Ele puxou as duas em direção à saída de emergência. Portanto, o que deveria ter sido uma fuga rápida se transformou em uma corrida frenética. Paredes estavam desmoronando e gritos ressoavam como uma sinfonia trágica. Enquanto corriam, uma sombra se aproximou. Era um homem alto, um rosto que Dário já viu antes em fotos antigas. Mas não era possível. Ele está aqui! O homem começou a chamar e Dário parou em choque. Era Tadeu, o irmão de Federico, um homem que todos acreditavam estar desaparecido por anos. Tadeu, mas todos pensaram que você estava morto. Dário balbuciou, a confusão era esmagadora. Sim, eu voltei, e preciso que você me ouça. O que seu tio fez é muito maior do que você imagina. A intensidade nas palavras de Tadeu era angustiante. Ele está mergulhado em algo obscuro, mais do que apenas negócios. É uma questão de vida ou morte. Lívia estava aturdida. Como você se envolveu nisso tudo? Eu tentei ajudar, mas eles não param por nada. Eles estão atrás de mim. E agora, depois do acidente, eles vão atrás de vocês também. Foi atacado. As pessoas que o rodeavam, elas não são quem parecem. O chão parecia desmoronar sob os pés de Dário. Um ataque? Ele sempre pensou que as coisas eram complicadas, mas isso era muito mais profundo. Mas por que você não me contou antes? Tive que me esconder. Tadeu sussurrou, enquanto os sons de passos se aproximavam. E sob o arquivo que você procura, tem algo dele. Uma verdade que poderia destruir o que sobrou da família. A chave da vinícola e tudo mais. Mas a verdade é que você pode ser a única chance dele agora. Um arrepio percorreu a espinha de Dário. O que mais você sabe? O que está neste arquivo? Tadeu olhou de forma intensa. Esse arquivo revela os segredos que Federico escondeu, os jogos de poder dentro da família. E também um segredo sobre você. As palavras cortaram Dário como uma lâmina. Ele nunca imaginou que as raízes de sua vida pudessem estar tão entrelaçadas com as tramas de corrupção e traição do tio. O caos ao redor parecia distante, uma tempestade em seu céu pessoal. Os passos se aproximaram. O homem à frente começou a se mover. Precisamos sair, agora! Mas algo no olhar de Tadeu fez Dário hesitar. Espere, o que você quer dizer com um segredo sobre mim? Deixe isso para depois. O homem insistiu, mas a urgência estava presente em todos os rostos. Nos sigam! A mente de Dário girava. Segredos, traições, um arquivo e um tio que estava no centro da tempestade. O que mais poderia ser revelado? O que mais estava em jogo? E enquanto a fumaça começava a cobrar o corredor, ele soube que essa não era apenas uma luta pelo que restava da vinícola, mas um jogo de sobrevivência que mudaria seu entendimento sobre família e confiança. De repente, o futuro não parecia mais certo, e a pergunta que ecoava em sua mente era: o quão longe você iria para descobrir a verdade, mesmo que a verdade pudesse destruir tudo o que você conhecia? Dário e Lívia estavam paralisados. O homem de aparência ameaçadora, que havia revelado que tudo o que eles conheciam estava prestes a desmoronar, agora parecia mais afligido do que nunca. Mais gritos e uma onda de fumaça densa invadiram os corredores, enquanto o caos se espalhava como uma chaga. O coração de Dário batia forte e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Precisamos sair agora! Gritou o homem, puxando Dário e Lívia em direção à saída. Mas antes que pudessem se mover, um barulho ensurdecedor ecoou.
Uma explosão sacudiu o chão, fazendo a estrutura tremer. Um pad! E que havia nele? Diga-me! Dario implorou, a tensão estrangulando seu estômago. O homem hesitou, mas o desespero nos olhos de Dario era evidente. Eu não tenho tempo para isso. Você precisa entender que seu tio estava envolvido em algo muito maior. Algo que poderia derrubar não apenas a vinícola, mas toda a família. Gritou enquanto puxava Dario pela manga. Antes que pudessem avançar, a porta de saída de emergência se abriu com um estrondo. Um grupo de homens armados entrou. Todos com expressões sinistras. Dario sentiu o sangue congelar em suas veias. Alguém avise que eles estão aqui! Ele gritou em impulso, mas era tarde demais. As armas estavam apontadas em sua direção. Sussurros nervosos preencheram o ar. Dario trocou olhares com Lívia, ambos paralisados pelo medo. E foi aí que a verdade brutal desabou sobre eles, como uma avalanche indomável. Dario Bonvino, um dos homens chamou com um sorriso que não alcançava os olhos. Estamos aqui para resolver alguns assuntos antigos com você e seu tio. Mas parece que você ficou muito emaranhado nessa história. Dario se sentiu como uma marionete, cujas cordas estavam sendo cortadas. O que vocês querem? Sua voz tremia, mas tentava esconder o pânico. Nesse instante, Tadeu fez um movimento brusco, tentando proteger Dario e Lívia. Vocês não vão fazer mal a eles! Gritou. Mas o homem deu um passo à frente, desembainhando uma faca curta e afiada. A lâmina refletiu a luz, cortando o ar tenso. O que aconteceu então foi tão rápido que Dario não conseguiu processar. Valéria, que estava atrás deles, se jogou para a frente. Pare! Ele não sabe de nada! A voz dela estava cheia de desespero. Mas o homem não parou. Você é quem deveria ficar em silêncio, gritou, e em um movimento rápido, fez um corte no braço de Valéria. Dario sentiu o frio da morte em sua entra. Ele se lançou à frente, mas o queixo de Tadeu estava duro de pavor. Por que você se colocou no meio disso? Tadeu gritou para Valéria. Enquanto os homens armados cercavam-os, o pânico aumentava, e então a atmosfera explodiu em caos. Valéria caiu no chão, o sangue escorrendo de seu braço. O grito de Dario ecoou no corredor, e ele caiu ao lado dela, as mãos feridas, ao mesmo tempo em que sua saúde e sua vida se desmoronavam. Oh, Valéria! Não! O que você fez? Dario implorou, mas não havia resposta. A expressão dela misturava dor e determinação. Os homens não mostraram clemência. Era uma armadilha, e agora tudo fazia sentido. As conexões entre Federico e esses homens obscuros eram mais profundas do que Dario podia imaginar. Eles estavam querendo fechar a conta. E a família Bonvino estava no centro de um labirinto perigoso. O homem com a faca olhou para Dario. Estamos aqui para resolver isso. E você? Você tem mais a esconder do que imagina. Uma onda de pânico entrou em Dario. Uma sensação pesada jorrando em sua mente. O que mais seu tio tinha escondido? O que há no arquivo que Tadeu mencionou? Enquanto tentava reunir seus pensamentos, uma pontada de desespero crescia dentro dele. E se tudo isso fosse em vão? O que Valéria estava realmente fazendo naquele hospital? Então, a cortina de fumaça se espessou e Dario teve uma ideia. Se conseguir escapar, se descobrir a verdade, apenas então poderia descobrir o que realmente estava em jogo. Ele olhou para Lívia e um pensamento cortante atingiu seu coração. Ele não poderia deixá-la para trás. O que ele faria agora? Vamos! Dario gritou. A gente precisa correr. Mas, enquanto trocavam olhares, uma pergunta terrível pairava no ar.
quem realmente poderia confiar? O que o futuro guardava abalado por segredos enterrados e traições familiares? Dário estava em choque, o coração disparado, enquanto o homem de olhar penetrante gritava para eles correrem. Eles haviam se tornado prisioneiros de um pesadelo. Valéria estava ferida, encostada no chão. E o tempo parecia escorregar entre seus dedos como areia. Não havia escolha. Era hora de agir. Precisamos ajudá-la! Gritou Dário. Mas a urgência da situação era maior. Levante-se! O homem gritou, arrastando Dário e Lívia em direção à saída. O ar estava quente e carregado, com fumaça espessa envolvendo tudo. A adrenalina pulsava nas veias de Dário, mas cada instinto dele dizia que o verdadeiro perigo ainda estava por vir. Eles correram, os gritos misturados ao barulho de explosões distantes. Dário olhou para trás, viu Valéria se esforçando para se levantar. A dor em seu olhar fez seu peito apertar. Ele insistiu. É muito arriscado. Vamos! O homem puxou Dário pela mão, tomando a lide enquanto deslizavam para longe do horror que se desdobrava. Chegaram a uma saída lateral, mas o caminho estava bloqueado. Dário se virou, em busca de outra rota, mas foi então que ouviu risadas. Risadas? Isso era insano. O fio da vida estava condicionado a essa insanidade. Não demorou para que uma nova voz ecoasse do fundo do corredor. Dário Bonvino! Chamou alguém. E tudo parou. Um homem alto, desgrenhado, apareceu no final do corredor, com um sorriso irônico. Era Mauro, sócio de Federico e, segundo rumores, parte do esquemático plano que estava desmoronando. Vocês não conseguem escapar agora. Tudo foi orquestrado. Ele caminhava devagar, como um gato cercando a presa. O mundo de Dário desabava na desgraça. Seu tio fez escolhas, Dário, e agora estão em suas mãos. O homem misterioso se preparou para avançar, mas a chamada por Valéria ecoou pelo espaço. Dário se sentiu dividido. A lealdade ao seu passado ou o medo do futuro. Mas, neste momento, havia algo mais. O arquivo, o que Tadeu tinha dito, voltava à sua mente. Você sabe onde está o arquivo de Federico? Dário gritou, a voz tremendo com determinação. Arquivo? Hahaha! É só papel. O que realmente importa são as alianças que se formam na escuridão. Mauro riu, mas o tom era sombrio. E foi nesse momento que as luzes se apagaram. Um silêncio arrepiante dominou o corredor, e a fumaça começou a se espalhar ainda mais. O sentimento de desespero tomou conta. Rápido! O homem gritou, puxando Dário e Lívia para outra direção. Mas era tarde demais. As sombras pareciam se movimentar, cercando-os. Dário não podia deixar aquele mal prevalecer. Ele precisava fazer algo e precisava agora. Lembrou-se de Tadeu e seu instinto lutador. Agora ou nunca! Ele gritou para Lívia e juntos eles concentraram a força. O homem misterioso olhou atônito, mas em frações de segundos, Dário e Lívia saltaram para frente, correndo velozmente, determinados a encontrar a saída. Corpos se chocavam e barulhos ecoavam enquanto se afastavam. O calor da fumaça queimava seus pulmões, mas eles não podiam parar. O futuro da vinícola, de suas vidas e da verdade batia à porta. Era isso que lutavam. De repente, como um golpe de esperança, Dário viu uma porta. Ali! Gritou, e eles redobraram os esforços. A abertura estava ao alcance, quando um som de estalos ecoou atrás deles. E então, com um rugido ensurdecedor, a estrutura começou a desabar, como se o próprio hospital estivesse se fechando sobre eles. Avante!
ordenou Dário, e com um último impulso, todos se jogaram pela porta, caindo do outro lado. O ar livre foi um alívio. Eles estavam fora, mas o que agora os esperava? As sirenes da polícia começaram a tocar ao longe, enquanto a fumaça ainda dançava no céu estrelado. Valéria, embora ferida, estava viva. Olhou para Dário. Você fez a escolha certa. Mas ele sabia que o verdadeiro jogo ainda estava em andamento. E assim, enquanto a noite caía e o futuro continuava incerto, Dário sentiu um peso em seu coração. A luta estava longe de terminar. Então, encorajando a todos, ele gritou: "Vamos descobrir a verdade juntos! Nós podemos!" O olhar de Lívia brilhou e Dário sentiu uma centelha de esperança renascer dentro dele. Finalmente poderia lutar pela verdade e pelo que realmente importava. Mas a história ainda estava em aberto. A luta por justiça e a busca pela verdade apenas começavam. E se você quer acompanhar essa jornada e descobrir o que vem a seguir, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é fundamental.